Quando a gente vai de novo, né, para a universidade do Facebook, e aí sempre aparece alguém compartilhando uma frase do presidente, né? E aí sempre tem um defensor embaixo para falar assim, mas espera aí que você precisa ver o contexto de onde ele falou isso daí. Sempre tem um contexto para as falas do presidente, né? Mas para a Bíblia você não precisa disso, né? Para a Bíblia, assim, o que vier na sua cabeça, o que vier na sua interpretação, tudo bem. E aí a gente vai fazendo essa bagunça toda. E isso não beneficia ninguém, né? A gente não cresce, a gente atrapalha o crescimento das outras pessoas. E, de novo, voltando para o que a gente começou falando lá, que é o que Pedro fala, né? A nossa impiedade, o nosso orgulho, a nossa instabilidade mental, porque a gente pensa em instabilidade mental, a gente pensa no maluquinho lá, cara que tá com camisa de força, né? Mas a gente pode ter instabilidade mental quando a gente deixa o nosso egoísmo, as nossas emoções, o nosso ego ditar, né, de fato, a nossa disposição em conhecer, aprender da palavra de Deus, ouvir o Espírito Santo, né? Então, é o que o Pedro está falando, olha, cuidado, porque muitas vezes nessa ânsia de querer se provar, de querer usar a Bíblia para o que ela não se propõe a ser, você está trabalhando para a sua própria destruição, né? E não é isso que Deus deseja. Deus quer a salvação de todos, Deus quer, né, que a gente cresça em graça, que a gente seja transformado a cada dia como a luz da aurora, né? Clareando cada vez mais, ganhando cada vez mais habilidade e também a ajuda do Espírito Santo para ir ampliando nossas visões. A Mayara deu o testemunho dela aí, falando que hoje ela está relendo toda a Bíblia, reaprendendo as coisas, e a gente tem que ter o tempo todo essa postura de humildade, de se perguntar a cada momento o que Deus quer me ensinar através da Bíblia, o que eu ainda não aprendi, o que eu ainda preciso mudar na minha vida. E eu tenho certeza que esse é um trabalho de uma vida inteira, né? Não é algo que você pode dizer assim, finalmente cheguei lá, finalmente agora eu encerrei, eu posso descansar porque eu sou uma pessoa 100% pronta, né? Eu acredito que essa não é uma experiência nossa. Moisés, na linha de chegada, acaba chutando o dedão, ou melhor, o mindinho na cômoda da pedra que saiu água, né? E aí ele, tipo, cara, é processo de uma vida. A gente precisa o tempo todo estar disposto a ser transformado e ir crescendo em sabedoria e graça, assim como a gente vê na postura de Cristo, né? Alguém que estava o tempo todo disposto a ouvir o Pai, a ir transformando a vida das pessoas ao seu redor, e interessado em fazer a vontade de Deus, e não ficar criando desculpas e ficar se escondendo atrás de a Bíblia é muito difícil de interpretar, a Bíblia fala umas coisas que eu não entendo, então é melhor eu nem abordar. Não, não é assim. Se você não faz isso com absolutamente mais nada na sua vida, não é com a Bíblia, que é uma matéria eterna de salvação, de total interesse para a nossa transformação, que a gente vai fazer isso, né? Tem só um texto que eu queria ler, que está lá em 1 Timóteo 4,16, que Paulo fala assim para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, pois fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo quanto a teus ouvintes. Então, assim, como eu falei antes, né, a gente não pode ser gnóstico de achar que a salvação vem pelo conhecimento correto. Não é assim que a gente é salvo. A gente é salvo por Cristo, pelo sacrifício de Cristo na cruz, e quando a gente crê nisso, que aquilo ali foi em nosso favor. Aí está a salvação. Mas, se a gente não tem cuidado de nós mesmos e da doutrina, a gente pode fazer isso para a nossa própria perdição e também colocar outro nesse caminho da perdição. A gente tem que ter cuidado, né, para a gente não menosprezar a palavra de Deus, ficando somente assim com a coisa simplista. Ah, não, porque esse negócio aí de princípios de interpretação, eu não preciso disso, porque eu somente leio o meu salmo de manhã. Tá, mas esse salmo de manhã que você lê interpretando corretamente? Porque tem salmos muito difíceis, aqueles salmos imprecatórios lá, que Davi diz assim, esmaga a cabeça das crianças contra as pedras e tal. Então, como é que você vai interpretar isso? Então, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter um zelo, né? A gente tem que ter uma honestidade, uma sinceridade, uma humildade para interpretar esses textos, porque senão a gente pode estar no caminho da perdição, porque a gente, antes de tudo, é soberbo para que a gente querer parar, estudar, para aprender e muitas vezes desaprender, que isso aí também tem muito, eu sempre aprendi assim, agora eu não quero mais saber de nada, eu já sei de tudo já. E tem muita coisa que a gente precisa desaprender, né? Na forma de a gente estudar a Bíblia principalmente. Então, assim, pedir, né, para o Espírito Santo nos dar humildade, não só porque ele nos dê o conhecimento do texto, mas que ele nos dê humildade de nos sujeitarmos, de a gente ter essa postura de sujeição à palavra de Deus, deixar a palavra falar.
e não trazer nossos pressupostos para a palavra, não querer que a palavra corrobore aquilo que a gente já pensa, não querer usar a palavra para vencer debates, mas para que a palavra nos vença, que a palavra nos convença, que a palavra nos derrote, sabe? A gente tem que parar de ficar sempre querendo derrotar os outros na Bíblia. Não, deixa que a palavra vença a mim, sabe? Porque eu preciso disso, eu preciso que a palavra de Deus me confronte. E às vezes os textos que são muito difíceis vão ficar mais claros, porque às vezes eu não quero dar meu braço a torcer. A gente precisa deixar que a palavra de Deus nos confronte e nos mate, sabe? Todos os dias, mate nosso velho eu, para que a gente possa ser mais parecido com Cristo, né?